E aí entra aquela questão: será que você tem vivido relacionamentos diferentes com pessoas diferentes? Ou será que você tem vivido o mesmo relacionamento apenas com pessoas diferentes? Hoje a gente vai falar sobre o vício da desconfiança, né? Será que a desconfiança é um vício? Que você está sempre ali naquela expectativa de desconfiar, né? Naquele instinto, naquele hábito de desconfiar, e você não consegue se livrar disso? O que você acha? Desconfiança é um vício, né? Você tem o hábito de desconfiar do seu marido, de desconfiar do seu namorado? Você tem o hábito de estar sempre investigando, querendo saber o que aconteceu, né? O que não aconteceu. Você é uma viciada em desconfiar? Você é uma viciada em desconfiar e sentir ciúme? Você acha que sim? Você acha que não? A gente vai fazer um teste daqui a pouquinho, né? Com umas perguntinhas para te nortear, para te ajudar a saber se você é ou não, né? Tem esse hábito de desconfiar. Eu vou tratar a palavra vício, né? Mas como um hábito mesmo de desconfiar. Que a verdade é que todo mundo tem ao menos um vício na vida. Todo mundo, em algum momento da vida, passa, né? Ou acompanha a vida toda por um vício. Né? Tem gente que pensa, vício só é bebida e drogas. Não, tem muitos outros tipos de vício. Olha, comer é um vício, né? Gostar de doce é um vício, café é outro vício, trabalhar é um vício, né? Por mais que a gente pense que não, mas tem gente que é viciada em trabalhar. Então, videogame é um vício também que existe, smartphone, né? A gente pensa que não, mas está na internet o tempo todo, né? Tá sempre ali dando aquelas passadas, baixando no Instagram, no TikTok, tudo isso é um vício. Então, existem vários vícios na nossa vida e é praticamente impossível que você passe por essa vida sem ter algum vício. Agora eu te pergunto, será que você tem o vício de desconfiar também? Será que você tem esse hábito de desconfiar, de sentir ciúme, de estar sempre ali farejando alguma coisa que pode estar acontecendo? Vícios fazem parte da maioria da vida das pessoas, né? Da maioria das pessoas enfrentam algum vício, não tem como fugir disso. Só que, se eu te perguntar agora, né, tem alguma coisa que você é viciada? Pode ser que você me diga de pronto, tem, eu sou viciada em tal coisa, né? Provavelmente sim, porque todo mundo enfrenta um problema com alguma coisa que é difícil de largar, né? Com alguma coisa que você não consegue viver sem aquilo. Então, um negócio que vicia muito e é difícil mesmo de você tirar esse vício é o açúcar, né? Bolo, torta, brigadeiro, açúcar no suco, açúcar no café, né? O refrigerante, que é bastante doce. Então, tudo que é doce é muito agradável ao paladar. Então, o vício, ele não é de todo ruim. O vício geralmente traz uma sensação boa para a pessoa, traz uma sensação boa para mim. Eu gosto de doce, né? E é uma sensação gostosa você comer doce. Só que o negócio é que é gostoso, mas vicia. É gostoso, mas te deixa dependente daquela substância. Você não consegue tomar um café sem açúcar, você não consegue tomar um suco sem açúcar, porque você tá preso, né, àquele paladar. Seu paladar já se acostumou com o açúcar. Então, você precisa aprender a, né, apreciar com moderação. Então, por mais que seja gostoso o açúcar, né, um brigadeiro, um docinho, você precisa apreciar com moderação. Do mesmo jeito, é o vício na desconfiança, o vício no ciúme. Por mais que dê uma sensação boa, né, por mais que te dê uma sensação de segurança, você precisa apreciar com moderação. Você pode desconfiar? Deve, né? Em algumas situações é bom que você mantenha os olhos bem abertos, mas se você só vive desconfiada, então perde o equilíbrio. E isso deixa a sua vida muito mais tensa, né? Isso deixa a sua vida muito mais difícil, porque você não consegue viver de outra forma que não seja, né, viciada, não seja ali habituada a desconfiar. Talvez a palavra mais correta seja habituada a desconfiar. Então, da mesma forma, eu pergunto, será que existem pessoas viciadas em desconfiança?
Será que existem pessoas viciadas em ciúme, né? Pessoas viciadas em desconfiança, que tudo é um motivo para desconfiar. Tudo é um motivo para ficar com as orelhinhas em pé, assim, procurando saber o que foi que aconteceu, com os olhos bem abertos, né? Às vezes nem tem motivo, mas você tá ali procurando, você tá angustiada, querendo saber se aconteceu ou não alguma coisa. Então, ter um vício é você ter alguma coisa que você não consegue se livrar daquilo. Então, você cria um hábito. E esse hábito, ele traz consequências ruins para o teu corpo, né? Você cria um hábito de depender daquilo e isso traz prejuízos para o teu corpo. Vício traz prejuízo para o corpo, né, para a saúde. Vício traz prejuízo para as finanças, no caso das pessoas que são viciadas em comprar, 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 né? Então traz prejuízo ali para as finanças. Vício traz prejuízo para o teu psicológico e muitas experiências, né, comprovam isso. Por exemplo, vício no celular. Tem pessoas que não conseguem se livrar do celular, né? E aí as redes sociais ficam ali gerando conexões neurológicas parecidas com substâncias químicas mesmo que viciam, que trazem aquilo ali como um vício. Então, quando você se habitua a certa situação, isso pode virar um vício. A partir do momento que você não consegue mais se livrar daquilo, você não consegue mais viver sem aquilo, é um vício, né? Você já está tão acostumado a viver daquela forma, que você não tem mais outra opção. E o vício em desconfiar, né, e sentir ciúmes, ele faz com que a relação seja prejudicada. Ele prejudica muito o relacionamento, justamente por causa, né, desse maldito ciúme, dessa maldita desconfiança. Você não consegue passar um dia sequer sem verificar as redes sociais do seu marido ou do seu namorado. Você não consegue passar um dia sequer, né? Não consegue passar uma oportunidade que você não olhe os bolsos da calça dele, né? Que você não cheire a roupa que ele estava usando, né? Você não passa um dia sequer que você não consegue se livrar da sua imaginação. A sua imaginação tá ali, ó, passa horas e horas criando histórias, né? Colocando situações na sua cabeça que podem acontecer e que ele pode estar te passando para trás. Né? Você imagina ele encontrando alguém, você imagina ele abraçando outra pessoa, você imagina ele flertando com alguém, você imagina alguém dando em cima dele. Então, para quem é sempre desconfiada, para quem tem o hábito da desconfiança, né, e tá ali sempre sentindo ciúme, cada dia é uma nova oportunidade de sentir ciúme. Cada dia é uma nova oportunidade de você ficar desconfiada, de você sentir ciúme de uma maneira diferente, né? E provavelmente muito mais irritante, muito mais angustiante. Então, mesmo que você esteja numa relação estável e que você tenha todos os motivos para confiar nele, você não consegue desencanar dessa ideia de desconfiança, você não consegue desencanar dessa ideia de ciúme, tá sempre ali preocupada, angustiada, né? Pensando e pensando. Não só pensando, mas procurando, investigando. Só que, pensa aqui comigo, se quem tá numa relação estável pode sentir esse incômodo da desconfiança, esse incômodo do ciúme, quem tá começando um novo relacionamento também não fica de fora, não. Quem tá começando um novo relacionamento sente muito mais forte isso, né? Ou na mesma proporção. Então, você conhece uma pessoa que parece incrível, né? Você começa a sair com essa pessoa, você se aproxima, vocês estão ali a fim de ficar juntos, vocês se apaixonam, só que a desconfiança e o ciúme acaba estragando tudo. Por quê? Porque causa mais briga, né? Vocês vão se desgastando com acusação, com muitas justificativas, né? E as coisas que eram boas vão ficando ruins. E com o tempo, a melhor decisão acaba sendo cada um ir para o seu lado, né? Mas o problema não para por aí, porque quando você tem o hábito de desconfiar, quando você tem esse vício, né, no hábito de desconfiar ou de sentir ciúme, todas as relações que você tiver provavelmente vão sofrer pelo mesmo motivo, né? Vão sofrer pelo mesmo mal, sempre a desconfiança. E aí entra aquela questão: será que você tem vivido relacionamentos diferentes com pessoas diferentes?
Ou será que você tem vivido o mesmo relacionamento apenas com pessoas diferentes? Sabe, será que você enfrenta os mesmos problemas com pessoas diferentes? Será que você tem os mesmos desafios de relacionamento, mesmo sendo com pessoas diferentes? Né? Ou será que você realmente vive outra experiência, outro relacionamento? Às vezes parece que você está preso no mesmo problema. Por mais que mude, né, o parceiro, por mais que você encontre a pessoa ideal, você fica ali presa, fincada no mesmo problema, né? Porque essa questão de desconfiança, ela é muito mais forte do que você. Ela é muito mais forte do que o seu desejo de confiar, a sua habilidade, não vou colocar desejo, mas a sua habilidade de confiar. E aí você fica desconfiando e sentindo ciúme. Você se sente desconfiada, né? Você tem medo da outra pessoa estar mentindo, você tem medo de não ser amada de verdade. E aí você começa a cobrar, você começa a interrogar a outra pessoa, né? Você começa a investigar. E com isso vem as brigas. Então a sua vida, ela vira um tormento. E a vida do outro também vira um tormento. E isso impede que muitos relacionamentos que tinham tudo para ser relacionamentos bons acabem, né? Isso impede que relacionamentos que poderiam durar muito tempo durem pouquíssimo tempo e aí cada um vá para o seu lado. Então o vício é tudo aquilo que você não consegue controlar por sua vontade, né? Vício é tudo aquilo que te domina. Você não consegue resistir por si só. Você não consegue resistir àquela tentação de desconfiar e você tá lá em cima investigando, querendo saber o que de fato aconteceu. Então você já ouviu falar daquela expressão bateria viciada? Quando você ouve isso, o que quer dizer? Ah, meu celular tá com bateria viciada. Quer dizer que ele não aguenta mais, né? Ele não tem mais autonomia. Ele precisa estar ali grudado na tomada para funcionar. Então, você vive com o carregador na mão ou com o cabo, né, de carregar para o celular funcionar. Então, quando o notebook ele tá com a bateria viciada, acontece a mesma coisa. Ele só funciona se o cabo tiver conectado ali à energia. A bateria, elas têm um tempo para durar. A bateria do celular dura ali em torno de 24 horas, não sei, acho que depende. A do notebook talvez dure umas 9, 10 horas, não tenho certeza. Dependendo do uso, né, elas têm um tempo e duram bastante. Só que quando ela vicia, ela perde essa autonomia. Quando ela vicia, ela perde a capacidade dela funcionar por ela mesma, digamos assim. E aí ela depende de uma energia externa. Essa bateria está sempre presa a uma energia externa. Então, da mesma forma, funciona o vício em desconfiar. Da mesma forma, funciona o vício em sentir ciúme. Por quê? Porque deixa a pessoa sem autonomia, deixa a pessoa presa, dependente de uma sensação. Não é todo vício que traz dependência, então você fica dependente dessa desconfiança. Por quê? Por que você fica dependente, né? Porque você quer ter as certezas sempre. Então é como se a pessoa não soubesse, não tivesse, né, não encontrasse outra forma de viver, de se relacionar, a não ser desconfiando, a não ser sentindo ciúme. Você precisa desconfiar, porque você sente que a desconfiança ela vai te deixar certa de que ele é uma pessoa boa ou certa de que ele é uma pessoa que não é boa, né? Que não presta. E aí você conhece alguém que vive assim? Que vive sempre desconfiada, que tá sempre ali procurando, investigando, né? Tá sempre querendo saber se a pessoa pode estar passando ela para trás ou não. Eu quero te dizer é que pessoas que são assim, geralmente elas são julgadas por serem assim. As pessoas pensam, porque você é assim, porque você fica desconfiando de tudo, de todos, para com isso é bobagem. Só que as pessoas que são desconfiadas, né, que têm esse vício em desconfiança, esse vício em ciúme, elas não vivem desconfiadas e não sentem ciúme porque elas querem, não. Elas não sentem isso, não têm esse comportamento porque acham que é, né, o melhor comportamento para se ter. Até porque a vida fica atormentada, né? A vida fica aflita. Você está sempre ali desconfiada, você está sempre preocupada. Isso maltrata, né? Então, quem desconfia, quem sente ciúme, quem vive na sensação de estar ameaçada, né, com medo de perder a pessoa que ama, não sente ciúme porque quer.
não sente desconfiança o tempo todo porque acha que isso é uma coisa bonita. Não! Naturalmente, no nosso normal, ninguém quer viver desconfiada. Ninguém quer sentir ciúme. Por quê? A gente quer se relacionar para viver bem, a gente quer se relacionar para ser feliz, né? Para estar em paz com o outro, para sentir segurança no outro. Ninguém quer se relacionar para estar sempre desconfiada, sempre monitorando. E aí você pode dizer, então por que que mesmo sem querer as pessoas vivem sofrendo, né? Ou mesmo sem querer, por que que você fica sofrendo com a desconfiança e com o ciúme? Por um simples motivo que, talvez por ser tão simples, né, você nem perceba. Simplesmente porque você ainda não descobriu outra forma de se relacionar. Você ainda não descobriu uma forma diferente, né, de construir os seus relacionamentos. Você acha que relacionamento só funciona com a desconfiança. É algo que você ainda não percebeu que é possível se relacionar de uma forma leve e tranquila. Ah, é o que nos relacionamentos que eu tive é impossível ter isso. Na verdade, é possível sim. E a gente tem como direcionar os relacionamentos para serem leves, para serem tranquilos, né? Criando inclusive um filtro para saber se a pessoa que você tá vale a pena mesmo esse esforço, né? Essa atitude, porque amor é atitude, amor é ação. Amor é um sentimento? É um sentimento, mas só o sentimento por si ele não sustenta um relacionamento, né? É preciso atitude, é preciso algumas mudanças no comportamento. E aí, né, quando você percebe que é possível fazer essas alterações e conseguir viver mais leve, mais tranquila, a vida ganha outro sentido. A vida ganha, né, outra perspectiva mesmo. Então pensa comigo, né? É muito difícil largar um hábito. É muito difícil largar uma situação que você já está bem acostumada a viver, que você costuma, que você conhece muito bem, né? Você sabe muito bem o que é viver desconfiada, você sabe muito bem o que é ter ciúme, e é difícil largar disso. E eu entendo que seja mesmo, porque tudo que exige mudança vai ser mais difícil, você vai gastar mais energia, você vai ter que investir tempo, você vai ter que ter mais paciência, você precisa se dispor a isso, você precisa se dispor a essas coisas. E aí, um dia eu tava na fila do correio, e a fila do correio era assim, era todo mundo sentada, né? Você chegava, quem chegasse primeiro sentava na cadeirinha lá na frente já para ser atendido. Quem ia chegando depois ia ficando, né, nas outras cadeiras até o final. E tava muito cheio o correio. E fazia um jogo das cadeiras. Não sei se você sabe, né? Saiu a pessoa daqui, aí quem tá aqui vem pra cá, pra cá, pra cá, e aí tinha que levantar e sentar, levantar e sentar, levantar e sentar. Tinha tipo umas 4 fileiras de cadeira. Tinha bastante cadeira. E a gente estava nessa dinâmica, né, de levanta, senta, vai para lá, vai para cá. Isso era antes da Covid, que não tinha, né, os espaços ali, distanciamento para você sentar. E aí teve uma hora que um cara se levantou e disse assim, ó, já tô cansado, viu, de sentar e levantar, eu vou ficar aqui em pé, o meu lugar é esse daí, vocês já sabem que é meu lugar, eu tô atrás de fulano e tal, mas eu vou ficar aqui em pé. Tô cansado desse negócio de sentar e levantar. Teoricamente, a fila, quando você espera numa fila sentado, é muito mais agradável, é muito mais gostoso. Mas nesse caso, a gente tinha que levantar e sentar constantemente. Quando o cara falou, ó, já tô cansado disso, não vou levantar mais não, vou ficar aqui em pé e acabou, né? Ele preferiu ficar em pé do que ficar levantando e sentando. Eu dei uma risada discreta, só que eu pensei, ele tá certo mesmo. Por quê? Porque sentar e levantar gasta muito mais energia do que você ficar só em pé. Eu não tô comparando, né, a energia que você gasta ficando em pé ou ficando sentado. É claro que sentado você gasta menos energia do que estando em pé. Só que se você for comparar, né, ficar em pé com ficar no movimento de sentar e levantar, sentar e levantar, sentar e levantar, ficar em pé você gasta muito menos energia. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que mudança gera um gasto muito maior de energia. Você está sentado, você precisa levantar. Você está mudando de posição. Você está em pé, você precisa sentar. Você está mudando de posição. Isso gasta muito mais energia do que se você estivesse só em pé ou do que se você estivesse só sentado. Então, toda mudança é difícil. Toda mudança vai exigir mesmo
um certo esforço, vai gastar de você, vai pedir de você, né, energia. Então, é muito mais fácil você ficar se corroendo. Não estou dizendo que é muito melhor, mas eu estou dizendo que é muito mais fácil você ficar se corroendo, você ficar sofrendo pelo ciúme, mesmo que isso te deixe numa posição desconfortável, mesmo que isso te deixe triste, do que passar por um processo de mudança. Por quê? Porque mudança exige um esforço muito maior. Mudança exige de você um investimento maior de energia, né? E todas as coisas que vêm. Então, se você olhar só para o aspecto da mudança, né? Que vai exigir de você um esforço, você não tem interesse mesmo. Ah, não, quero não. Ó, eu já sofro assim, né? Sentindo ciúme, desconfiando. Por que que eu vou querer sofrer para mudar isso? Não, meu sofrimento já é esse, eu não quero outro sofrimento. Só que se você olhar só para o esforço que você vai fazer agora, isso realmente a conta não fecha. Aí você diz, não, prefiro ficar aqui com o meu ciúme e com a minha desconfiança. Agora, se você olhar para o que vai ser a sua vida, né? Depois que você vence esse esforço, depois que você vence esse vício na desconfiança, esse vício no ciúme, você percebe que a sua vida ganha outra forma, né? Pensa em qualquer pessoa que tem o vício em alguma coisa e consegue se libertar desse vício. Como a vida dela muda, né? Como ganha outro significado, outra perspectiva. Da mesma forma é com a desconfiança e com o ciúme. E aí eu te pergunto, né? O que mais vale, né? Vale mais sofrer com a desconfiança e com o ciúme ou fazer um esforço aqui, né? Investir um tempo, investir energia para que isso fique no passado, para que essa ideia de desconfiança, esse tormento que é gerado pela desconfiança, fique no passado, né? Vale mais se esforçar em um tempo determinado, em 2 meses, ou ficar sofrendo a vida inteira? Você já parou para pensar sobre isso, né? Sobre o que vale mais, não agora, não a curto prazo, não no momento que você está, mas a longo prazo, né? Você colocar aí 6 meses, 3 meses, né? Um ano de como o seu relacionamento pode melhorar, de como a sua vida pode ganhar outro significado, outra perspectiva. Então, eu quero te dizer o seguinte, que por mais que a mudança ela exija uma dose maior de esforço, vai valer a pena. Vai valer a pena, por quê? Porque é você que vai sentir, é você, né, a principal beneficiada, que vai sentir os melhores resultados. Quando você consegue trocar um hábito ruim, a desconfiança é um hábito ruim, o ciúme é um hábito ruim. Quando você consegue trocar esse hábito ruim por um hábito bom, né, pelo hábito da confiança, pelo hábito de tornar os seus relacionamentos mais leves, mais tranquilas. Então, quando você consegue quebrar um hábito ruim, a tua vida se torna muito melhor. Ah, não tem nem comparação. A tua vida se torna melhor e a vida de quem você ama se torna muito melhor também. E é aí nesse ponto que você deixa de ser gaiola, né? Quando eu falo que você deixa de ser gaiola, você deixa de prender, você deixa de sufocar, você deixa de aprisionar a pessoa e transforma, e você se transforma num ninho, né? Você deixa de ser a gaiola e você se transforma num ninho, você deixa de prender, de sufocar e você se transforma num lugar de aconchego, num lugar de segurança, onde a pessoa não tá lá porque ela tá presa, mas ela tá lá porque ela quer estar, ela se sente bem junto com você. E aí, quantos relacionamentos, né, você já terminou por causa da desconfiança ou por causa do ciúme, né? Quanto sofrimento, quanta dor você já passou por causa desse ciúme, dessa desconfiança. E quantas vezes o ciúme, ele mexe com a tua autoestima, ele mexe com o teu equilíbrio. Você fica se sentindo para baixo, você fica triste e você fica assim, muitas vezes desequilibrada, né? De tanta desconfiança, de tanto ciúme, você não consegue pensar bem. Isso tudo faz muito mal. Então, quantas brigas poderiam ter sido evitadas se não fosse a desconfiança excessiva, né? O excesso de desconfiança, de perguntas, de interrogações, né? Quantas vezes você já pensou ter a pessoa ideal com você e você não conseguiu manter um relacionamento porque você não conseguiu confiar, você desconfiava demais e aconteceram muitas brigas e vocês acabaram se distanciando.
Então pensa o seguinte, quantas vezes esse hábito de desconfiar, esse hábito de sentir ciúme, né, estragou boas relações? Ou como esse hábito tem estragado o seu relacionamento? Como esse hábito tem deixado a tua vida mais tensa, mais pesada? Como esse hábito tem deixado o teu relacionamento tenso, né? Ao invés do teu relacionamento ser um ninho, ele vira um campo de guerra, né? Ele vira um campo minado. E você não consegue dar um passo sem que você seja bombardeado por algum sentimento de desconfiança, de ciúme, por algum incômodo, né? Como o teu relacionamento ele poderia ser muito mais leve, muito mais tranquilo, se você conseguisse confiar em quem você ama, né? Se você conseguisse colocar ali um voto de confiança para trazer estabilidade para o teu relacionamento. Isso é um relacionamento saudável. Gente, o que um relacionamento precisa? Relacionamento precisa de respeito e confiança. Né? Você precisa respeitar a pessoa que está com você, você precisa ser respeitada também e você precisa confiar. Da mesma forma que você precisa que o outro confie em você. É reciprocidade, né? É dar e receber. Então você entrega algo, mas você tem a necessidade de receber esse algo de volta também. Então, eu sei que ninguém quer viver brigando. A gente se relaciona para ser feliz. Todo mundo quer ter um relacionamento bom, né? Ninguém quer ter um relacionamento ruim. E relacionamento é para ser bom mesmo. Relacionamento é para você viver bem, é para você viver em paz, é para você ter cumplicidade, é para você olhar para a pessoa que está com você e dizer assim: poxa, aqui tem uma parceria. Aqui tem, parceria só se constrói com confiança, né? Cumplicidade também só se constrói com confiança. Então, aqui é um relacionamento que tem parceria, aqui é um relacionamento que tem cumplicidade. Ao invés de você olhar para o seu relacionamento e dizer, poxa, aqui é um relacionamento que só tem discórdia, só tem acusação, né? Eu me sinto no tribunal, ou eu me sinto uma juíza, que estou ali sempre julgando. Então, o relacionamento ele é para ser bom, sim, e você tem tudo que você precisa para ter um relacionamento bom, né? Tudo que você precisa para manter o seu relacionamento, para ter um relacionamento duradouro, um relacionamento longo com quem você ama, com quem te faz bem. Né? Você sente ciúme, você desconfia justamente porque você quer que essa pessoa fique com você muito tempo, você quer manter a estabilidade do relacionamento. Só que sem perceber essa desconfiança, esse ciúme, ele acaba afastando, ao invés de garantir, né, a estabilidade do relacionamento. E pode ser que você ache muito difícil se livrar dessa desconfiança, se livrar desse ciúme. Pode ser que você já tenha tentado de todas as formas e não tenha conseguido, né? Se livrar desse sentimento. Só que antes de falar como é que você vai se livrar disso, eu vou fazer umas perguntinhas aqui para você saber se você é viciada em desconfiar ou não, né? Para você saber se você realmente é uma pessoa que desconfia, que sente ciúme e tem esse hábito. E aí, primeira pergunta, você vai dizer sim ou não, tá? Você costuma confirmar tudo que ele te fala? Por exemplo, ele disse que vai no futebol. Você precisa confirmar com alguém se ele foi mesmo, se ele estava lá? Você precisa confirmar para ver se ele está falando a verdade mesmo? Pensa aí, né? Sim ou não? Você vasculha o celular dele? Na primeira oportunidade que você tem, você vai lá, vê as conversas do WhatsApp, checa o e-mail dele, né? Vê com quem ele interagiu lá no Instagram, com quem ele está conversando ali no direct. Talvez você nem olhe o celular, mas você tem o hábito de olhar as coisas dele. Você olha a carteira, você olha a bolsa, você olha a mochila, você olha o que tem ali nas coisas que ele, né, leva e traz de casa. Sim ou não? Você costuma rastrear os passos dele? Você costuma saber por onde ele anda, né? GPS ou alguém que te informa, mas você costuma estar ali rastreando todos os passos, os lugares que ele vai. Você tem esse hábito? E a última pergunta, né? Sim ou não? Você tem, quando você desconfia, às vezes você cruza os braços, faz um biquinho assim e diz, né? Quando ele tá te explicando alguma coisa, você faz isso ou você já fez isso? Bem, se você respondeu sim para uma dessas questões, você
né, tem o hábito de desconfiar. Você em algum momento já se sentiu desconfiado. Agora, se você respondeu sim para todas as questões, cuidado, né? Você tem um hábito muito forte de desconfiar. Você tem todas as características de quem desconfia, de quem sente ciúme. Então, o ciúme é aquilo que eu falei, é o medo de perder uma pessoa que é importante para você. E aí você desconfia porque você quer garantir que a relação tá segura. Você quer ter certeza que a pessoa tá só com você e vai ficar sempre com você. Só que isso não é saudável. A desconfiança no relacionamento não é saudável e não tem como um relacionamento se manter com a desconfiança. E aí, o que você pode fazer, né, para melhorar isso? Na verdade, primeiro eu vou te dizer o que você não deve fazer, o que alimenta a tua desconfiança e você nem percebe. Então, a tua desconfiança ela é alimentada, pensa na desconfiança como um bichinho, como um monstrinho, né? E quanto mais comida você der para ele, mais forte ele vai ficando, maior ele vai ficando. E aí, quanto mais você faz essas coisas, mais a sua desconfiança aumenta. Então, sempre que você tem a oportunidade, você vai lá e vasculha o telefone dele, né? Procura tudo que você pode. Quando você faz isso, você está alimentando o bichinho da sua desconfiança. E aí, você procurou, cascaviou, né? Olhou em cima e embaixo, mexeu em todo o telefone e não encontrou nada. Aí você fica na dúvida. Isso não te dá certeza de que ele não fez nada. Você fica na dúvida, você fica, será que ele realmente não fez nada? Ou será que ele apagou tudo para eu não ver? Sabendo que eu ia procurar, ele apagou tudo para eu não ver. Aí você pensa o seguinte, tá, hoje passou, mas amanhã eu olho de novo. O problema de você fazer isso é que isso não te dá segurança. Isso não te dá certeza que ele não fez nada. Na verdade, isso só aumenta a sua interrogação, isso só aumenta a sua desconfiança. Será que ele realmente não fez? Ou será que ele fez alguma coisa e apagou para eu não ver? E aí vai aumentando, né? O que era para sanar a sua curiosidade, né? E para que você se sentir segura, vai se tornando uma bola de neve em aumentar a sua desconfiança, em aumentar o seu ciúme. Você fica sempre com o pé atrás. Poxa, eu não achei alguma coisa. Pode ser que ele tenha apagado. Não sei, mas amanhã eu vou olhar de novo. E vai alimentando o hábito para que dia após dia, na primeira oportunidade que você tenha, você vai lá e vai vasculhar o telefone dele. Então isso só aumenta a tua desconfiança. Quando você conversa, como se você estivesse interrogando, isso também aumenta a tua insegurança. A tua desconfiança, na verdade. Por que isso aumenta a tua desconfiança quando você está interrogando? Porque você não consegue saber se a pessoa está te respondendo naturalmente ou se ela está respondendo com medo da tua reação à resposta dela. Então você está interrogando, e tal coisa, tal coisa, tal coisa. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa está ali, né, tensa já, e você não consegue perceber, diferenciar se a resposta dela é realmente verdadeira ou se ela está te respondendo por medo ou por receio das consequências que a resposta dela, né, vai trazer ali para aquela conversa. Então, é algo que alimenta mais ainda a tua desconfiança, alimenta mais ainda o teu ciúme. E outra coisa que não funciona é você acusar do que ele ainda não fez, sabe? Só porque, digamos assim, eu sei que ele pode fazer tal coisa, então eu vou logo acusar que é para ele não fazer, não correr o risco de querer fazer. E aí você acusa do que ele ainda não fez. Quando você faz isso, você está aumentando a sua desconfiança. Por quê? Porque você olha assim, poxa, eu acusei ele do que ele não fez. Será que ele não admitiu? Será que agora eu abri a curiosidade dele para ele fazer? Você vai criando mais histórias, né? Você vai criando mais interrogações ao invés de ter as suas certezas. Você faz isso querendo ter certeza, se sentir segura, mas na verdade o que acontece? Você fica mais desconfiada ainda. O seu ciúme aumenta e fica mais difícil ainda de você perceber, de você sentir. Não, realmente ele está sendo sincero, né? Fica mais difícil você sentir se pode confiar, se pode acreditar ou não. Então são três coisas que parecem a melhor forma de você se sentir segura, mas na verdade você só aumenta a sua desconfiança, né? Você só está ali alimentando o bichinho da tua desconfiança. Então evita essas coisas. Viu o telefone ali dando bobeira? Você não precisa estar vasculhando.
né? Você não precisa estar procurando as coisas. Tá conversando? Conversa com um tom natural, não conversa com um tom de interrogatório, não, né? E não acusa ele do que ele ainda não fez. Tem gente que acusa só para jogar verde, né? Para saber se, quero saber se fez ou não fez. Vou jogar uma verde aqui. Quando na verdade você está colocando o teu parceiro, o teu marido, o teu namorado, a pessoa que você ama, numa situação tensa. Você está colocando ele ali numa corda bamba. Em algum momento ele não vai saber nem como te responder. Em algum momento pode ser que ele comece a omitir as coisas com medo da tua reação, a resposta dele. Isso faz muito mal pro relacionamento, né? Isso vai alimentando ali o teu vício na desconfiança e o bichinho da desconfiança vai crescendo, vai se tornando cada vez maior. E quanto maior ele for, mais difícil se torna de você controlar, né? Quanto maior for a sua desconfiança, obviamente mais difícil é que você a controle. Então a ideia é, né, criar hábitos, criar comportamentos para que você se sinta segura, para que você consiga confiar na pessoa que você escolheu para estar com você, na pessoa que você ama, né, que está ali dividindo a vida com você. E o que você pode fazer para se livrar desse vício da desconfiança? O que você pode fazer para tirar a desconfiança da sua vida, ou ao menos diminuir bastante, né? Fazer com que ela diminua a força que ela tem sobre você. É aquilo que eu falei. Ninguém entra num relacionamento para viver tenso, para viver preocupado, para viver desconfiado, para viver com ciúme, para viver brigando. Não, a gente entra num relacionamento esperando ser feliz, esperando ser amada, esperando ter alguém, né, como parceiro, esperando ter um cúmplice ali do teu lado, um companheiro. A gente entra num relacionamento para ser feliz, né? Relacionamento é para ser bom. Se tá ruim, você fique sabendo que você pode transformar esse relacionamento em algo bom, porque relacionamento é para ser bom, né? Para você ficar aí sofrendo, não, né? Tem momentos ruins, mas não quer dizer que relacionamento é só momento ruim, por isso que você tem que aguentar tudo que vier. Não funciona assim. Então, o que te ajuda a aumentar a confiança, a sua confiança em quem você ama e a confiança dele em você? Primeiro passo, né, que a gente deixa passar isso, começa os relacionamentos e às vezes não pensa sobre isso. Ou o relacionamento já é tão longo que você nem lembra mais. Então, esclarece qual a intenção de cada um no relacionamento. Qual é a tua intenção aqui, né, nesse relacionamento? Tá, você não vai falar desse jeito, mas você vai falar de uma forma mais gentil, que você consiga saber qual é a intenção da outra pessoa nesse relacionamento. E você consiga mostrar também qual é a sua intenção. Olha, minha intenção é estar aqui com você, é fazer uma parceria com você, que a gente tenha uma cumplicidade, que a gente viva bem. Então, você tem que dizer, você tem que esclarecer, colocar em panos limpos, né? Qual que é a sua intenção? E você tem que saber também qual é a intenção do outro. Não é nada de, eu acho que a intenção dele é isso, isso, isso. Não, né? Você precisa ouvir da pessoa qual é a intenção dela. Porque quando você, né, pensa que sabe, você está criando conforme a sua cabecinha, né? E você só vai saber o que está na cabeça do outro quando ele te disser. Então, no português clarinho mesmo, né? Diga qual é a intenção de cada um nesse relacionamento. A minha intenção é essa, essa e essa. Qual é a sua? Né? E aí ele vai te dizer qual é a intenção dele. E aí você precisa conversar também sobre o comportamento que ele tem que te gera desconfiança. Olha, você não deixa eu pegar no seu telefone. Por que você não deixa eu pegar no seu telefone? Eu fico desconfiada porque eu penso que você está escondendo alguma coisa de mim. É conversar mesmo e dizer o que a outra pessoa faz que alimenta a tua desconfiança. Né? Você também perguntar para outra pessoa, poxa, se a outra pessoa tem dificuldade de confiar, o que eu posso fazer para você confiar mais em mim? Né? O que eu posso fazer para diminuir esse bichinho da desconfiança, para deixar ele desnutrido aqui no nosso relacionamento, né? Então é conversar mesmo e esclarecer as coisas. O que acontece? Às vezes você tem muito medo de ter uma conversa clara, de ter uma conversa sincera com seu parceiro, com seu namorado, com seu marido, com a pessoa que você ama. Você tem medo de deixar a pessoa numa situação que ela vai ficar constrangida. Você tem medo, às vezes, de ouvir alguma coisa que você não gostaria, né? Você tem medo, talvez, de desagradar.
você tem vários medos, né? E esses medos impedem que você tenha uma comunicação mais clara, mais direta com a pessoa. Só que ao invés, né, de você se tornar mais confiante, esses medos eles vão também alimentando a sua desconfiança. Eles vão fortalecendo, porque você não sabe, você não consegue conversar, você não consegue ter uma conversa direta, e isso te deixa cada vez mais desconfiada, mais ciumenta, mais preocupada. Isso faz mal. Então converse mesmo, diga o que gera desconfiança em você e o que nele sente, né, que gera desconfiança nele. Conversem sobre isso, que isso fortalece muito o relacionamento. E, por fim, dê votos de confiança. Dê votos de confiança. Se a pessoa disse, ó, isso te incomoda, eu vou tentar melhorar nisso. E olha, eu não gosto que você fica de conversinha com as meninas lá do seu trabalho. Eu acho que isso não é comportamento para você ter. E aí a pessoa diz, poxa, eu vou melhorar nisso. Dê um voto de confiança. Não fique o tempo todo, né, falando que ele faz isso, aquilo outro, acusando o cara. Dá um voto, poxa, ele disse que vai melhorar nisso, então beleza, vamos esperar aí uma semana, 15 dias para ver como é que as coisas vão se desenrolar. Dê um voto de confiança. As pessoas precisam sentir, a pessoa que você ama precisa sentir que você confia nela, da mesma forma que você precisa sentir que ela confia em você. Isso é o primeiro passo para ter parceria. Isso é o primeiro passo para vocês serem companheiros ali, estar juntinho, estabelecer uma relação de cumplicidade entre vocês, né? Estabelecer uma relação boa. Relacionamento é para ser bom. E isso, infelizmente, não é algo espontâneo, que simplesmente porque a gente se gosta vai dar tudo certo. Não, você precisa trabalhar para que o seu relacionamento seja bom. Você precisa colocar algumas coisas em ordem para que o seu relacionamento realmente seja bom, seja um relacionamento leve, tranquilo, que realmente te faça feliz, né? De cumplicidade, de companheirismo, daquilo que você precisa. Tem os momentos ruins? Tem os momentos ruins. Mas é mais momento bom do que ruim. Se tiver ruim, né, precisa abrir o olho e transformar isso. Você consegue transformar relacionamentos ruins em relacionamentos bons com duas coisas: vontade dos dois, né, e conhecimento. E é justamente esse processo de conhecimento, de aprender mais sobre os relacionamentos que você está aprendendo aqui, né, e que eu quero que você realmente coloque em prática, porque tudo que a gente aprende só faz sentido se você colocar em prática. Então, pensa o que você vai colocar em prática. Você vai esclarecer qual é a relação de cada um a intenção de cada um na relação? Né? Você vai conversar sobre o que gera desconfiança? Você vai dar pequenos votos de confiança? Você vai parar de ficar bisbilhotando o telefone dele sempre que tem oportunidade? Pensa no que você vai colocar em prática, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então, né, eu vou encerrar por aqui para você repensar sobre essas coisas, ver se vale a pena mesmo, né, construir um relacionamento bom. E vale a pena, sempre vai valer a pena você construir um relacionamento bom. Sempre vai valer a pena você confiar em quem você ama e se livrar desse bichinho da desconfiança, né, desse vício da desconfiança. Quanto mais você alimentar esse bichinho, né, mais desconfiada você vai ficar, mais insegura você vai ficar e mais tensa vai ficar a sua relação. Relacionamento é para ser bom. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. A gente se encontra novamente na quinta-feira, às 19h17. Boa noite!